coisas têm uma falha muito grande. Elas têm um péssimo atendimento. Elas não se importam com quem está do outro lado. E aí pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um Widcast, no qual eu vou estar aqui para te dar dicas automotivas. Não só dicas operacionais, pessoal, mas principalmente dicas para você estruturar o seu negócio da melhor forma possível. Então, acompanha aí e tamo junto! Então pessoal, no podcast de hoje nós vamos falar sobre um tema tenho certeza que vocês vão gostar, chamado as 4 formas para você fazer uma super venda. Sabe o que é uma super venda? Que eu costumo falar aqui. É aquela venda que o cliente olha assim e fala assim, uau, caramba, nossa, ficou muito bom mesmo. Porque não é só a prestação de serviço, não é só você saber fazer, não é só você saber trabalhar, vai muito além disso. Então nesse podcast eu vou te ensinar 4 formas para você fazer uma super venda. Então para você acompanhar ele, fica aí comigo e vamos lá para a nossa parte número 1. Primeira coisa para você fazer uma super venda, você precisa surpreender o cliente. O que é surpreender o cliente? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Surpreender o cliente é quando você combina certo serviço. Vamos supor, a gente combinou aí um polimento técnico no carro do cliente. A gente fez o nivelamento, a gente acentuou o brilho, a gente fez uma proteção, a gente faz todo aquele serviço visando o melhor possível, documentando as etapas de cada processo que foi feito para depois apresentar ao cliente um antes ou depois, ou alguma etapa que foi feita de forma correta ou que não deu para corrigir. E quando a gente entrega esse serviço para o cliente olha assim e fala assim, cara, o carro tá muito legal, o carro tá com muito brilho. Quando ele vai lavar o carro, dá aquela repelência por conta da proteção que foi feita. Quando o carro ele vai lavar ou ele pega poeira, aconteceu isso comigo esses dias, o cliente falou que pegou uma estrada de chão, foi no encontro de carro com os amigos, todos os carros passou depois por uma estrada que estava com terra e todos os carros ficaram todos poeirados, menos o dele, porque os outros carros ficou poeirado porque teve atrito entre sujidade e mais a superfície, obviamente devia estar ali com um contaminante, e o carro dele estava totalmente nivelado. Então, somente com a ação do tempo, com o vento, a poeira foi embora. Só ficou aquela poeira no finalzinho do carro, lá no para-choque traseiro. Então é aquela venda que você faz assim, o cara fala assim, uau, nossa, ficou muito legal. Então, primeira coisa que você tem que saber desses 4 fatos para você fazer uma super venda, é que a primeira parte, você tem que sempre focar em surpreender o seu cliente. Para surpreender o seu cliente, você tem que pensar assim, prometer pouco e entregar muito. E essa é a melhor forma de você surpreender o cliente. Under promise, que fala, né? Under promise, não sei muito inglês, então não interprete mal. E over delivery, que fala o quê? Prometa pouco e entregue muito. Isso é quando se você tem 2 coisas para entregar, prometa uma só. É isso que eu faço normalmente com meus alunos dos meus cursos. Eu prometo uma coisa só e entrego 2. O que isso significa? Significa que o cara já vai entrar esperando pouco. Ele vai, vamos supor, meus alunos, eles entram esperando aprender a trabalhar, aprender a fazer polimento. Quando ele entra lá dentro, ele vê que tem uma gestão, aula de marketing, tem aula de polimento em farol, polimento em moto. Então eu prometo pouco, entrego muito. Acaba que quando os alunos entram ou quando você faz isso, a satisfação do outro lado é muito maior, porque a promessa foi menor do que a entrega. Quando o cliente vai fazer um serviço comigo de polimento e eu vejo alguns riscos, alguma coisa com o cara assim, eu falo assim, cara, eu vou fazer o meu melhor, tá vendo? Alguns riscos, provavelmente não vai ser por completo, esse aqui parece ser um pouco mais fundo, esse aqui é uma degradação de pedra, com certeza vai ficar bom, mas eu não posso te prometer que vai ficar 100%. E durante o processo, eu vou apresentando para eles, no final do expediente, ainda mais quando o carro fica mais de um dia aqui comigo, fiz isso hoje, deu para melhorar bem o resultado e tudo, mas cara, eu não sei se não tá 100%, tem alguns risquinhos ou outro que realmente não vai sair por completo. Acredito que não vai te incomodar, mas realmente não vai ser por completo. Então assim, eu sempre deixo um gap, cara, algumas coisas não vai ser por 100%, tá vendo? Tem um risco um pouco mais fundo, igual eu tô fazendo um furgão essa semana lá, dentro do baú, tava muito sujo, muito impregnado, então tava muito preto mesmo, muito encardido e tava difícil resolver. Eu falei pro cliente, olha, a única parte no seu carro que eu não posso te prometer que vai ficar 100% assim,
e talvez você nem fique tão satisfeito, é o baú, por causa que realmente a gente fez todo o processo de limpeza, mas ainda não está 100%. E eu falei isso para ele, mostrei como que estava antes, e fui fazer o processo de limpeza naquele baú. Quando eu fui fazer o processo de limpeza, a gente fez um teste com massa de polir. Lá dentro não é uma pintura tão espessa como tá a parte de fora, mas tem verniz também. E a gente fez um teste com uma massa de polir apenas e uma estopa, e também com a boina na parte um pouco maior. E aí melhorou coisa que 80%. Então quer dizer, eu já tinha prometido muito pouco para o baú. Ele inclusive falou que vai madeirar todo lá dentro. Mas só que eu estou entregando muito, porque eu tenho certeza que o resultado lá dentro ficou muito legal comparado a como estava. Se vocês me acompanham no Instagram, acompanha lá essa semana, que depois eu devo postar esse serviço inclusive. Então melhorou muito. Então a ideia da primeira parte é você prometer pouco e entregar muito, porque assim o seu cliente vai estar sempre satisfeito. Então prometa pouco, entrega muito. Beleza? Vamos lá para a segunda parte desse podcast. E a segunda parte, pessoal, para vocês fazerem uma super venda, é você entender que você precisa atender a necessidade do cliente. O que é você simplesmente atender a necessidade do cliente? Se o cara chegou lá para fazer polimento da pintura, porque o capô tá com risco, tá com marca de holograma que foi mal polido por um outro profissional, e você simplesmente faz um polimento magnífico nas portas, no teto, nas colunas, no paralama, mas você não resolve o problema do capô. Você não remove os hologramas do capô. O que isso significa? Significa que você não atendeu a necessidade do cliente. Você fez um serviço magnífico nas outras partes, mas aonde ele pediu precisão sua, você não entregou o resultado que ele esperava. Então você não vai conseguir fazer uma super venda se você fizer isso. Então, para você atender a necessidade do cliente, é você simplesmente entender o que está mais incomodando nele. A maioria dos meus clientes que chega para mim hoje para fazer um orçamento ou qualquer serviço de polimento, ainda que eles façam algum agendamento comigo online, quando chega com o carro para mim receber, eu pergunto para ele: então, cara, o que está te incomodando nesse carro? O que mais está te incomodando nesse carro? Porque quando você pergunta isso, o cara vai te dar algumas partes, normalmente do carro, aonde mais incomoda ele. Esses skins aqui, isso aqui dá para corrigir. Por quê? Vamos supor, às vezes a maioria dos caras fala assim: esses skins aqui, às vezes é um quebradinho de pedra, é uma coisa mais funda que não vai corrigir isso com polimento. Então, quando você sabe disso antes do processo, você fala assim para ele: cara, tá vendo esse skin aqui? Isso daí, ele degradou a pintura, ele aprofundou. O polimento, ele nivela o verniz. Quando chega aqui na base, quando chega no primer, quando chega na lata, não dá pra gente corrigir, apenas repintura para resolver isso. O que a gente vai conseguir fazer com polimento é nivelar risco superficial. Você apresenta um ou outro no carro dele que vai sair, e também vamos supor, se for um risco que tá afinando, só no meio que tá um pouco mais fundo, a gente vai conseguir afinar e mascarar um pouco e ressaltar o brilho. Ressaltando o brilho, a gente consegue esconder um pouco dos riscos, mas os riscos profundos eles não saem. Então quando você faz isso, o cara já sabe que aquele ali não vai sair e que o restante do carro vai ficar legal. Então atenda a necessidade do cliente. Para você atender a necessidade do cliente, às vezes eu falo muito rápido e me embolo, mas para você atender a necessidade do cliente, pessoal, você precisa simplesmente entender o que está incomodando ele e qual é a necessidade nessa parte. Beleza? Então vamos lá agora para a nossa parte 3 do nosso podcast. E agora, pessoal, na parte número 3 do nosso podcast, é uma parte muito importante que vocês precisam entender e aprender a fazer isso. Sabe o que é? Saber criar a necessidade do cliente. Então, o que é saber criar a necessidade? Muitas das vezes, o cara compra o carro 0 km e ele não sabe que o carro sai de fábrica sem proteção. Ele acha: o meu carro é 0, pô, não preciso fazer nada, o carro é 0. Só que ele esquece que o carro é 0 em si porque ele nunca teve uso de um outro cliente final. Ele já foi testado na fábrica, obviamente, já ficou exposto um pouquinho no tempo, já ficou um pouquinho às vezes na agência de venda, né, na concessionária, só que ele, obviamente, não teve rodado, não foi rodado urbano ainda. Porém, o verniz automotivo na fábrica, ele não recebe nenhum tipo de proteção superior. Então, tudo bem, o verniz é a camada de proteção automotiva, é ele ali que dá proteção contra raio ultravioleta, é ele que é a camada principal de proteção, protege a base, protege o prime, protege a lataria. Só que em cima dele, se não tiver nenhuma outra proteção superior, esse verniz ele vai estar totalmente exposto. Qualquer excremento de
pássaro, pode penetrar, dependendo da altura, cai molhado ali ainda, tá muito quente, a acidez, porque o semente de pássaro é rico em carbono, então ele pode penetrar o verniz, vai chegar na base, já vi casos de chegar na lata. Então, se o carro tiver sem proteção, tudo vai reter mais fácil. Um carro sem proteção, fiz até um vídeo no YouTube, se vocês estão me acompanhando e não viu, tem um vídeo lá que eu falo sobre isso. Um carro sem proteção, a superfície normalmente fica hidrofílica, ela simplesmente, a água se espalha por completo. Então a água se espalhando por completo, ela não vai secar tão rápido, então vai reter poeira, vai reter contaminante, vai reter pincha, e o cliente final não tem essa informação. Quem tem que passar essa informação para eles é eu e é você. Então a gente tem que saber criar essa necessidade. O carro precisa de proteção, saiu da agência, ele precisa de proteção. Ele precisa polir? A maioria das vezes não precisa polir agressivamente, fazer correção, essas coisas mais pesadas, a maioria das vezes não vai precisar, mas no mínimo uma cera protetora para fazer simplesmente uma camada de sacrifício acima desse verniz, que vai dar pelo menos aumentar ali repelência, vai reter menos poeira, menos sujidades, vai ter uma camada ali em cima. A melhor no caso seria a vitrificação, que é um processo de revestimento que vai fechar os poros do verniz, aumentando a vida útil, criando uma camada molecular em cima do verniz que ela é superior ao verniz em dureza e em resistência. Então obviamente é melhor do que o próprio verniz. Então carro zero precisa de proteção. Um couro zero é ideal você manter ele limpo, manter ele hidratado ou vitrificar esse couro. É legal. Senta que lá vem a história. Essa semana chegou para mim um cliente lá, hoje, inclusive estou gravando esse podcast aqui na terça-feira, chegou hoje uma cápsula para mim fazer de um cliente que comprou aquele carro zero. Desde quando ele comprou, eu incentivo a fazer uma proteção no couro, porque é um couro um pouco mais claro e ele nunca fez. Sempre foi postergando, nunca chegou a fazer. Porém, a esposa dele sentou no banco com uma caneta no bolso e a caneta riscou o banco. E o que aconteceu? Ele chegou hoje pra mim lavar, falou que pô, essa manchinha aqui dá pra tirar, cara, manchinha simples e tal. Falei, cara, eu vou tentar, mas normalmente mancha de caneta no banco não sai. E quando eu fui limpar, ela não saiu, porque dependendo do solvente, da tinta, dependendo do tempo, aquilo de caneta, ela mancha o couro, ela penetra na fibra do couro, porque o couro normalmente ele é tingido, não é um material, não é um couro animal, normalmente é um material sintético, né? Não pode chamar de couro. Mas então, pessoal, a gente tem que aprender e criar essa necessidade do cliente, igual eu já criei essa necessidade dele. Ele não fechou, não foi por falta de criar necessidade, foi simplesmente porque ele não achou que era importante, porém agora ele viu que é importante, saiu bravo pra caramba por causa disso que aconteceu. E eu tenho certeza que nos próximos carros e pros amigos próximos dele, ele vai indicar esse serviço, porque eu falei, cara, se ele tivesse vitrificado, essa tinta, ela teria uma camada de sacrifício. Poderia manchar o couro? Poderia, dependendo do tempo, mas a chance era bem menor. Provavelmente você conseguiria resolver apenas com uma flanela úmida. Então, isso é muito importante a gente passar isso pro cliente, tá? Então vamos agora aqui para nossa parte 4. Então, pessoal, na parte número 4 aqui do nosso podcast, ela se chama Entregue Sempre a Mais. Quando eu falo entregue sempre a mais, não é simplesmente prestação de serviço não, tá, galera? Não confunda você sempre fazer, por exemplo, você vai fazer uma lavagem tradicional, sempre encerar um carro com cera líquida, entregar mais naquilo ali, não. Isso vicia cliente e isso simplesmente vai fazer você trabalhar mais e ganhar menos. Mesmo eu fazendo muito isso no começo, simplesmente para o cliente conhecer, entender, ver o valor daquele serviço, mas eu não indico que vocês façam sempre isso, porque se você fizer sempre isso, você abaixa o valor da sua mão de obra e você vicia clientes, e às vezes alguns clientes viciados, isso não é bom, porque sempre vai querer algo mais, sempre vai querer alguma moleza, porque a moleza senta no pudim, então não pode dar muito mole para cliente também não, nessas partes. E por que eu falo isso? No Brasil, normalmente as pessoas gostam das coisas fáceis, mas também as pessoas que prestam serviços, as pessoas que vendem algumas coisas, têm uma falha muito grande, elas têm um péssimo atendimento, ela não se importa com quem está do outro lado, ela não se importa com as pessoas. E se você quiser ter sucesso na sua vida, em qualquer parte, seja na sua parte sentimental, seja na sua parte financeira, seja no seu serviço, no seu trabalho, qualquer coisa, você tem que simplesmente se importar com as pessoas. Porque quando eu falo muito isso aqui, cara, pra quem me acompanha mais de perto e tudo, sabe assim, cara, eu falo assim, pessoal, pô, a gente trabalha com automóvel que o cara investiu 50 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil reais naquele bem. Então você já viu quantos que esse cara teve que trabalhar para investir naquilo ali? Então é algo muito valioso para aquela pessoa. No Brasil
Brasil não é barato você ter um bem, um automóvel. O seguro não é barato. As manutenções não são baratas. Então o mínimo que a gente tem que fazer é se importar. Então quando eu falo para você entregar sempre a mais, não é só prestação de serviço, pessoal. É você ter um bom atendimento, você tratar muito bem aquele cliente na sua loja. Isso já é entregar mais, porque o outro cara só vai prestar serviço e acabou. Mas com você ele vai se relacionar. Em todo relacionamento ele tende a dar fruto. Quando junta duas pessoas que se relacionam, ele tende a dar fruto. Quando eu falo fruto, não é só fruto financeiro ou coisa do tipo, não. Eu falo algo até mais. Eu digo assim, uma nova amizade, um relacionamento de amigos. Quando eu falo também, às vezes, novos negócios, novas visões, estratégias, oportunidades. Então, quando você se relaciona com outras pessoas, isso facilita muito a sua vida. Então, entregar sempre a mais é você se relacionar, você ser amigo, é você, ter um bom espaço para o seu cliente, para receber ele. Eu sinto muito falta disso, estou expandindo meu negócio, se Deus quiser eu vou conseguir, por causa que hoje eu sinto um pouco de falta disso, meu espaço não tem tanta estrutura para mim receber tantos clientes, atender tanta demanda, mas Deus vai abençoar e eu vou conseguir aumentar isso. Minha cidade sendo pequena, sendo difícil achar espaços bons, a gente vai conseguir. Então, pessoal, quando eu falo em entregar sempre a mais, é você às vezes mandar uma mensagem para esse cliente, se relacionar com ele de outra forma, às vezes comentando uma foto dele, que você, nós que somos pequenos, prestadores de serviço, não somos grandes redes, e se tiver tempo para isso é muito bom, porque você vai mostrar que você se importa com esse cara. E às vezes também eu posso falar agora, você botar ali uma lixeirinha de chocarne que fala, você ali às vezes um cheirinho, um brindezinho, você, sei lá, fazer algum agrado para esse cliente, limpar, passar um repelente de vidro, sim, entregar às vezes um serviço a mais também é bom, mas sempre você tem que focar assim, o que eu posso entregar mais que esse cliente? Às vezes é um tapete na entrada do carro, para o cara pisar, limpar o pé, para você limpar o pé para você não sujar o carro, sei lá, alguma coisa você tem que pensar em entregar mais para esse cliente, porque assim vai ser muito mais fácil converter novos clientes, beleza? Então esse foi o podcast de hoje, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas 4 dicas, 4 formas para vocês fazerem uma super venda. Se vocês aplicarem essas 4 formas, simplesmente, você surpreender o seu cliente, você vai entender e ele no final fala assim, saiu barato esse serviço aí. Por quê? Porque você sai sempre focado em surpreender ele. Então, o cara vai pagar achando que saiu barato. Agora, a pior coisa que tem é o cara pagar. Já viu quando você vai no restaurante? Você paga ali, sei lá, R$200 num prato. Mas quando você sai daquele restaurante, você fala assim, cara pra caramba, tô com fome ainda. Você sai insatisfeito? Mesma coisa, se o cliente está insatisfeito é por causa que faltou você surpreender ele. Você tem que surpreender ele de alguma forma. Você tem que atender a necessidade dele. Não adianta nada você ser bom em tudo se você não atende necessidade. Tem que atender necessidade. Outra coisa que eu falei pra vocês têm que saber criar necessidade. Você tem que saber criar a real necessidade do carro dele e mostrar pra ele, e ele vai te mostrar qual é a necessidade que ele espera que você resolva. Não seja perfeccionista em tentar resolver algo que você não foi pago para fazer, ou que simplesmente não é para ser resolvido pelo combinado, e esquecer de apresentar para ele ou criar uma necessidade que realmente o veículo dele precisa. Ele pode não querer, mas você não pode não apresentar, porque assim você está criando as necessidades. E você também vai entender que você sempre precisa entregar a mais. Beleza? Então tamo junto. Obrigado pela sua companhia. Mais esse podcast. Se esse é o primeiro que você está ouvindo, você já está perdendo, porque você tem que ouvir os outros, porque nós temos vários outros aí para trás. Eu acredito que tem 6 ou 7 para trás aí. Beleza? Forte abraço aí. Tamo junto.